Olá, meu nome é Juliana, eu sou a criadora da página Não Conta Pro Seu Pai e hoje é dia do 33º vídeo da série Conta Pra Mim. O relato de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser mais longo, mas eu peço que, por favor, se você for pai ou mãe, assista. Hoje eu vou narrar a história de uma mãe de uma criança abusada. E a história é longa, mas tudo que ela traz é de extrema relevância para a gente entender como é que acontecem os abusos e por que é tão difícil reagir diante desse tipo de situação. E você já sabe, né? Se quiser enviar o seu relato, corre lá nos destaques que lá tem um post explicando direitinho como é que você faz isso. Vamos lá. Oi, meu nome é Rosa. Eu sou mãe de um garotinho de 4 anos e 9 meses. Quando me casei, pensei que tinha ganhado na Mega Sena, porque eu tinha do meu lado um marido maravilhoso, uma sogra que tinha mais afinidade comigo do que minha própria mãe, um sogro que me tratava tão bem que sentia como se fosse meu pai, que nunca tive ao meu lado, cunhados que nos tratavam como irmãos, tios, tias, primos, enfim, uma grande família como eu sempre quis. Após 5 anos de casados, nasceu nosso maior presente, nosso primogênito. Foi alegria para toda a família. Primeiro filho, primeiro neto, sobrinho das duas partes. Meus sogros ficaram na minha casa durante 30 dias para cuidar de mim, da casa e para apoiar nos cuidados com o nosso filho. Nunca me senti tão amada e tão cuidada. Voltei a trabalhar após 6 meses e deixei a minha sogra cuidando. Ia trabalhar sem nenhum tipo de preocupação, pois imaginava que estaria sendo mais cuidado do que pelas minhas próprias mãos. Meu filho, aos 6 meses, começou a ter muitos pesadelos. Em todas as consultas reclamava com a pediatra e ela só falava que até 1 ano ia passar. Chegou 1 ano e as crises ficaram piores. Até remédio a doutora passou e nada era suficiente. Chegou a ter suspeita de terror noturno, pois ele acordava gritando não, 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 não. Preste atenção nisso. Debatia suas pernas como se quisesse chutar e só se acalmava quando eu falava que era mamãe e ele me agarrava com força. Por onde eu ia, eu falava dessas crises que meu filho tinha. Já estava cansada, pois queria ter ao menos uma noite de sono completa. Após 2 anos e 3 meses, descobri minha segunda gestação. Quando meu segundo filho nasceu, minha sogra ficou da mesma forma que o primeiro resguardo. 30 dias vindo todos os dias na minha casa. Pois bem, com meu segundo filho, resolvi que iria ficar 1 ano em casa cuidando deles, pois me sentia culpada pelo primeiro ter ficado com pesadelos após iniciar o trabalho. Queria melhorar nos pontos que achei que tinha sido negligente antes. Neste momento, meus sogros pediram para levar para dormir em casa o primogênito todas as sextas-feiras. Achei excelente a ideia e já fui aceitando. Um belo dia, no grupo da família, mostraram um vídeo da campanha Defenda-se e de prontidão mostrei para o meu filho, que solicitou para rever o vídeo diversas vezes. Senti que ficou curioso e ao mesmo tempo triste, mas achei que era devido ao tema proteção à violência sexual. Recordo que em uma das idas do meu sogro para buscar meu filho para passar a sexta-feira na sua casa, fui terminar de arrumar a sua bolsa no andar de cima e só escutei meu filho falar: "Sai, para!" Desci para saber o que era e meu sogro falou: "Só estava vendo se ele queria fazer xixi. Nossa, como ele tá antipático. O que aconteceu com ele que não era assim?" Acho que aqui vocês já entenderam onde é que a gente vai chegar, né? Não dei importância. Recordo que meu sogro fez chantagem falando que não iria mais levar o meu filho e o meu filho começou a chorar falando que queria ir e foi no carro chorando. E o pior, não liguei para saber se ele tinha parado de chorar, se tinha chegado, nada. Percebem como o vínculo entre ele e o avô é grande? Isso vai ter muita importância ainda. No mês de julho, teve como de costume a festa junina da família, a fazenda. E eu não podia ir por conta do meu esposo, que tinha feito uma cirurgia de emergência. Os meus sogros perguntaram se poderiam levar meu filho e eu falei que sim, afinal de contas, ele estava ansioso esperando por esse momento fazia tempo. Passaram-se 2 dias da fazenda e ao retornarem, achei eles um pouco estranhos, mas achei que pudesse ser algo que tivesse acontecido lá na fazenda. Meu filho falou que queria ir ao banheiro fazer cocô e meu esposo levou. Poucos minutos depois, escuto meu esposo gritando para mim ir ver uma coisa. Nosso filho tinha feito cocô e o vaso estava todo ensanguentado. Tentei acalmar meu marido e ele foi ligando para a mãe dele, falando o que tinha acontecido e perguntando se tinham deixado nosso filho sozinho com alguém na fazenda. Ela falou que não e pediu para falar comigo. Pela primeira vez ela foi ríspida comigo e falou: "Se você está achando que fizemos alguma coisa com seu filho, está muito enganada." Olha só a sogra se defendendo do que nem foi acusada. Que coisa, não? Que coisa.
O resto não recordo. Não sei se meu cérebro bloqueou, só sei que eu tremia de raiva e não conseguia falar nada e nem acreditar nas coisas que ela havia falado. Levamos ao hospital no dia seguinte, onde a doutora que nos atendeu na emergência foi super grossa e falou: ou é alergia ao leite ou seu filho foi abusado. Só tem uma maneira de saber, que é fazendo um exame que irá precisar doar sua criança e poderá ser muito traumático. Se quiser submetê-lo a essa cirurgia, encaminho ele agora. Uma médica. Que tipo de médico que estão sendo formados, gente? Mais uma vez, meu esposo ligou para a mãe dele perguntando se eles tinham deixado ele sozinho sem os cuidados deles da fazenda e falaram que não. E assim, conformamos nosso coração, pensamos que era um pão de queijo que ele havia comido por lá. Vocês estão vendo como é mais fácil pensar numa qualquer hipótese que não seja verdadeira? Porque é doloroso demais imaginar isso. Então, é uma tendência do ser humano evitar a dor, né? Evitar o sofrimento. Então, ele se apega a qualquer coisa que seja menos horrível do que aquilo que ele sabe ou que ele desconfia que está acontecendo, né? Esse caso aqui, exatamente isso. Após essa situação, comecei a perceber que minha sogra estava diferente comigo, evitando que eu levasse meus filhos lá, porém continuava pegando nas sextas-feiras para dormir com eles. Recordo que na quarta-feira meu filho começava a dormir melhor e de sábado para domingo começava a ter pesadelos novamente. Ele dormia na casa dos avós de sexta para sábado e no sábado tinha pesadelos novamente. Olha só, por que será? Relatando tudo isso para a pediatra, ele passou umas orientações como manter uma rotina de sono com ele, e isso incluía nos fins de semana também. Suspender as dormidas fora de casa até estabelecer a rotina de sono, olhar o ânus todas as noites que tivesse presença de sangue ao evacuar. Passaram-se alguns dias e eu segui as recomendações e o sono do meu filho começou a melhorar. Fiquei tão feliz. Mas a alegria de pobre dura pouco, né? E no domingo, o meu filho ficou com os meus sogros, pois tinha dado piti, como nunca tinha feito antes, querendo ficar com seu avô. Olha só, de novo, como isso aqui engana. Então deixamos passar a tarde com eles. Na segunda, ele evacuou com sangue. Final de semana passou com o avô. Segunda, evacuou com sangue. De novo. Peguei meu celular para tirar foto, pois uma semana depois tinha consulta e queria mostrar para o doutor. Solicitei que meu filho fosse para o sofá, que queria olhar o seu bumbum, e quando vou para ver o ânus do meu filho, me deparo com ele ficando na posição de 4, do jeito que se fica para ter relação sexual. Levei um susto e perguntei para ele o que era aquilo. E ele falou: o vovô pede para ficar assim e coloca o dedo no meu bumbum. Vocês perceberam que ela não perguntou nada, que ela não induziu, que a revelação foi espontânea? É isso que a gente chama de revelação espontânea. Quando, sem ser provocada, a criança simplesmente solta. Aqui nesse momento, ele tinha 3 anos e 3 meses. Nesse momento, meu mundo desabou. Liguei para o meu esposo e não conseguia falar direito. Só falei: nosso filho está falando umas coisas esquisitas, fale com ele. E nosso filho repetiu a mesma frase. Meu vovô pediu para ficar assim e colocou o dedo no meu bumbum. Ele saiu do serviço e foi direto para casa e fomos lá no hospital. Lá no hospital, nosso filho falou a mesma coisa para o médico e eles fizeram as documentações para encaminhar para o conselho tutelar. Só até aqui que a gente contou, foram 3 ou 4 vezes que ele repetiu a mesma história. Vocês vão ver mais pra frente por que isso é um problema, mas isso também é uma forma de revitimização. Isso faz com que a criança fique revivendo o que ela passou cada vez que ela tem que contar isso. É por isso que hoje existem protocolos para evitar esse tipo de coisa, embora eles não sejam assim tão eficazes. Depende muito da estrutura do local, do treinamento das pessoas, de muita coisa. No outro dia, meu esposo falou que eu precisava falar com o pai dele e falar tudo o que estava acontecendo e que precisava ir na delegacia. Falei que iria com ele. Fui tentar explicar o que meu esposo estava tentando falar e não conseguia, pois os soluços do choro dele não deixavam pronunciar direito. Foi aí que eu fui bombardeada por acusações, mentiras, e o meu sogro falou que se desse alguma coisa no exame, tinha sido eu que fiz com meu filho para acusar ele e a sua esposa por ciúmes. Vocês estão vendo como esses pedófilos malditos distorcem tudo? Tudo! Comigo aconteceu algo parecido. Se vocês voltarem lá no relato 18, vocês vão ver na minha história que eu conto isso. Foi aí que a minha ficha caiu, real mesmo. Pois se ele era capaz de falar que eu tinha violentado meu próprio filho para denegrir a imagem dele e da esposa dele por ciúmes, por que eu não iria acreditar que ele de fato fez o que ele fez com meu filho? Hoje vivemos eu,
meu esposo e nossos filhos. Meu esposo foi bloqueado por quase toda a família. Todos viraram as costas para ele e o chamam de trouxa por ficar do lado da família.